Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Você é o nosso convidado especial para fazer o estudo todos os dias. Isso mesmo, Diário Espiritual. No final deste vídeo, eu vou dizer para você exatamente como você vai poder caminhar conosco. Mas por enquanto, nós estamos no livro de Apocalipse. Nossa, livro do Apocalipse, dá medo às vezes, né? Tem muita gente que tem medo de estudar Apocalipse. Realmente, trata-se de um livro de difícil compreensão, mas com a ajuda da igreja, com a ajuda de Bíblias que trazem notas de rodapé muito boas para nós, com a ajuda das leituras anteriores a esta, do próprio plano de leitura do Padre Jonas, nós conseguiremos sim caminhar pelo livro do Apocalipse, compreendendo muito bem a sua mensagem, o suficiente para que nós a observemos e a coloquemos em prática. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 8. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos lá, vamos mais um trecho do livro do Apocalipse. Se você está chegando hoje, eu recomendo que você leia o trecho, o estudo de ontem que nós fizemos, o estudo 937, fala o Apocalipse, esse é o título. Que lá eu coloco uma pequena introdução a respeito do livro do Apocalipse. Você também pode e deve ler a introdução do livro, que vai ajudar muito nesta compreensão de contexto do livro do Apocalipse. Mas, já aqui nesse início, João se revela, João fala quem ele é, e João diz claramente que essa carta tem um destinatário. São as 7 igrejas que estão na Ásia. Só que no livro do Apocalipse a gente tem sempre um sentido a mais nas simbologias, nos números, naquilo que São João diz, por alguns motivos. Primeiro, porque o texto bíblico, o texto profético, é cheio sempre de simbologias, desde os profetas do Antigo Testamento. O próprio Jesus usou muitos desses artifícios, contando suas parábolas. Isso não é diferente para o autor sagrado, principalmente num tempo de duras perseguições, em que
Os leitores é que vão entender. Os bons leitores. Isso aqui seria um enigma para os romanos que perseguiam ali. E para muitos judeus também. Mas para os cristãos que conhecem Jesus, conhecem o Evangelho, se torna, sim, uma grande fonte de sabedoria. Então, essas 7 igrejas são as igrejas ali próximas da região de Éfeso. Mas o 7, você já sabe, na Bíblia, significa plenitude, o número da perfeição, da totalidade, da plenitude. Então, é também uma carta dirigida a toda a igreja, a universalidade da igreja. E isso o cristão sabia muito bem o que significava. Tanto que, graças a Deus, essa carta chegou até nós, está em nossas mãos. A vós, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem. Está falando de Deus Todo-Poderoso. Que lá no Antigo Testamento, quando Moisés, no livro do Êxodo, foi e teve um encontro com a sarça ardente, aquela visão daquela árvore pegando fogo sem se destruir, e ele curioso, o que será isso? E ali fala o anjo, né? Dando a voz de Deus, né? Fala o anjo para Moisés, tira a sandália dos pés, o lugar que você está pisando é santo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Moisés cai, coloca o rosto por terra, e ali Deus passa toda a missão para Moisés, e lá no final ele fala assim, mas qual é o seu nome? Para que a gente possa dizer a eles que os deuses em geral tinham seus nomes para serem invocados. E Deus responde o quê? Eu sou. Eu sou aquele que sou. E quando ele fala isso, eu sou aquele que sou, ele está dizendo exatamente isso aqui. Aquele que era, que é e que vem. E aqui, que vem, ele está dizendo essa escatologia, dessa volta do Todo-Poderoso, de Deus, que, claro, é unido a Jesus. Ele vai diferenciar o Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui. Ele vai diferenciar, mas é uma diferença que ainda não fica muito clara para a igreja dos inícios. Nós hoje entendemos isso porque a teologia evoluiu e a catequese nos ensinou que Deus é trino e uno. É um só Deus em 3 pessoas. Mas veja o que São João vai dizer aqui. Já sabemos que aquele que é, aquele que era, aquele que vem é o mesmo e único Deus, o Pai. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. É uma alusão aqui à plenitude do Espírito Santo, que é como um ambiente de Deus. Nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa. E como essa pessoa da Santíssima Trindade, ela se revela no amor. Ela é o amor entre o Pai e o Filho. Ela é o amor entre o Pai e o Filho. Esse amor é tão forte, tão poderoso, que é uma pessoa também. Então aqui nós vemos a figura do Espírito Santo dentro desse contexto. E ele continua, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele vai trazendo aqui os títulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos reconhecer. Ele é a testemunha fiel, aquele que por excelência dá testemunho de Deus. Ninguém, não há uma testemunha mais eloquente, mais verdadeira, mais poderosa do que o próprio Senhor Jesus. O primogênito dos mortos, para ratificar, Jesus está vivo, ele ressuscitou dos mortos. E o príncipe dos reis da terra, para dizer que ele é o Senhor soberano sobre a terra. E aí continua, aquele que nos ama.
Não é só tudo isso. Ele nos ama, Deus nos ama, e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue. Fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. E a Ele pertence a glória e o domínio por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós somos feitos pelo batismo reis e sacerdotes. Profetas, porque precisamos testemunhar. Reis, porque reinamos com Ele no reino dos céus. Porque aquele que participa do reino dos céus com Cristo se torna com Ele reinante sobre as realidades deste mundo. E não é um reinado de ter autoridade para mandar e desmandar. Não, mas é um reinado de serviço, como Ele serviu. Servo de Deus, para se tornar essa mesma testemunha fiel. E sacerdotes, porque o sacerdote, ele é aquele que santifica as realidades do mundo, como Jesus santificou. Nós somos chamados a ser cristãos, novos cristos. Veja quanta coisa importante que São João começa a escrever à igreja dizendo, olha, da parte de Deus existe toda essa bênção para cada um de nós. E ela é uma bênção atual. Eu vou dizer já aqui, né? Nós temos diante de nós princípios eternos. Já anota aqui, do versículo 4 até o versículo 6, porque são verdades imutáveis a respeito da realidade do reino dos céus. É assim que funciona, é assim que ele está estabelecido. Continua o versículo 7 seguintes. Vem uma promessa. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram. Olha que importante isso que São João está dizendo. Quem matou Jesus, quem mandou matar Jesus, que achou que tinha acabado com Deus, que tinha acabado a história, que tinha acabado com Jesus, vai ver Jesus voltar. Vai ver a glória de Deus. Isso é um ponto importantíssimo no livro do Apocalipse. Quem já leu, né, o livro vai ver essa vitória poderosa de Jesus, essa vinda gloriosa em que os inimigos vão experimentar o julgamento. Gente, para quem pensa que o mal que está no mundo não vai ter fim, não vai ter jeito. Nossa, mas tantas pessoas já morreram. Olha, Deus fará justiça. Deus fará justiça. Ela não vai faltar. O livro do Apocalipse nos traz essa esperança com uma certeza que não deixa nenhuma dúvida. Deus fará justiça. Só que nós temos que estar do lado dele. Porque se nós estivermos do outro lado, a justiça de Deus ela vai acontecer e vai punir todos aqueles que adoram o mundo, que adoram Satanás, que se tornaram inimigos de Deus. Serão castigados, de fato. Por quê? Porque escolheram estar fora, longe de Deus. Então ele está dizendo, eis que vem, ele vem com as nuvens. Nuvem diz desse mistério de Deus, onde ele se revela nas nuvens, né? Muitas visões vêm com nuvens. Quando chega a nuvem lá na transfiguração, os Pedro, Tiago e João ficam morrendo de medo, tem temor, porque ali Deus tem uma revelação para fazer. A nuvem que descia da montanha quando Moisés subia e Deus ia falar, relâmpagos. Isso é uma questão que vai acontecer muito aqui no Apocalipse, nas visões do trono, da glória de Deus. Deus vem, ele vem. E todos o verão, todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Promessa de Deus, versículo 7. E agora vem o versículo 8, mais um princípio eterno, e que ele vai dizer assim.
Veja, primeira pessoa, né? Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, indicando que ele é o princípio e o fim. Ou seja, ele está no início e está no fim de todas as coisas. Isso ele é o Senhor. É uma forma, vamos dizer assim, amigável de Deus de se revelar a nós, dentro da nossa limitação extrema, enorme, de compreendermos quem Ele é de fato. Para a gente ter uma ideia de quem Ele é, a gente entende que Deus é Alfa e Ômega. Ele é princípio, onde tudo começa. Nada vem antes dele. E nada o ultrapassa, nada o alcança lá no final. Ele é o fim de todas as coisas. Ele é demais grande. Está na extensão de todas as realidades. Tudo que existe e existirá está compreendido dentro dessa realidade de Deus. Que coisa linda, né? Esse é o nosso Senhor. E aqui nós encerramos mais esse trecho do livro do Apocalipse. Vamos anotar no nosso diário, então. Vou repetir as realidades para você. Promessa de Deus. Anota aí. Versículo 7. Promessa importante. E depois nós temos princípios eternos. Versículos de 4 a 6 e versículo 8 também. Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. Isso é muito importante no diário espiritual. Anotações. E eu não faço essa anotação aqui para você, porque essa anotação é sua. O que Deus falou com você durante esse estudo. E como colocar isso em prática na sua vida. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira? Eu convido você, que é novo aqui no canal, a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, comentário, porque eles ajudam muito aqui na evangelização, tanto pelas pessoas que leem os comentários que estão aqui, tanto pela divulgação que eles promovem para quem curte, compartilha. Você pode compartilhar também, viu? Tem gente que precisa aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Aliás, tem muita gente, um católico, que ainda não descobriu a riqueza da palavra de Deus e precisa de ajuda para todos os dias fazer o seu estudo bíblico. Pronto, tá aqui o canal Diário Espiritual, é essa ajuda para você. É só você entrar e cada dia seguir o plano de leitura. Na descrição do vídeo tem um passo a passo, como fazer o plano de leitura. Até se você nem sabe mexer na Bíblia, você vai poder aprender aqui comigo no canal. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.